Meus amores, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por este dia, obrigada pelas misericórdias que se renovaram. Nós abrimos o nosso coração para receber o novo que o Senhor tem para derramar na nossa vida, Senhor, na nossa história. Espírito Santo, essa live é sua, minha vida também. Me deixe neste momento ser útil na vida dos meus irmãos e que hoje eles recebam do Senhor neste momento a bênção e todas as estratégias que eles precisam para vencer esse dia, para acolher esse dia no coração, Senhor, de acordo com o teu querer e a vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Obrigada pela presença de vocês. Vou dar aqui um bom dia especial para quem chegou primeiro, né, gente? Depois não tem como ficar falando que eu me perco se eu ficar falando o nome de todo mundo enquanto eu estou hablando com ustedes sobre o devocional. Mas no comecinho dá sim para dar um abraço especial na Lourdinha. Oi, Marcinha, obrigada pela presença de vocês. Carmo, oi, Rick, Daisy, Marina, meu amor, obrigada pela presença. Aqui também temos Robson, Hilda, Josué, Aurélio, bom dia, Carla Regina, bom dia também aqui, deixa eu ver quem temos aqui, os nomes. Isso. Tá, tem mais nome aqui, não tô conseguindo ver aqui. A Carla Regina, é Carla Regina mesmo, né? Isso. Obrigada, minha querida, pela tua presença aqui. Eluzai, bom dia. Gente, que bom ter vocês aqui. Fiquem à vontade. Vamos aqui na nossa devocional de hoje em Mateus 11:30. Se você tá com a palavra de Deus aí, com a Bíblia perto, quiser acompanhar, você pode seguir comigo aqui em Mateus 11:30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não tem como ficar falando desse texto do jugo suave e o fardo é leve sem ver o que veio antes desse meu jugo é suave, meu fardo é leve. Oi, Sueli. Aureliano, obrigada pela presença. Em Mateus 11:30 está dizendo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas lá em Mateus 11:28 fala, vinde a mim. Então, para você ter acesso a um jugo é jugo, gente, suave, e um fardo leve, você precisa ir a Jesus. Porque Jesus está dizendo, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, para que nós possamos ter acesso a um jugo suave e um fardo leve, nós precisamos aprender de Jesus. Uma certa vez, Jesus disse para os fariseus assim, olha, sabe por que vocês erram? Vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, se você quer ter acesso ao poder de Deus, você precisa ter um conhecimento. Você precisa conhecer para ter um conhecimento, para ter acesso ao poder, né? E Jesus está dizendo isso. Se você quiser ter acesso a uma vida leve, a um fardo leve, você precisa aprender de mim, você precisa estudar de mim. Eu estava lendo esse texto e pensando, por que às vezes a gente começa algo tão leve, né? É tão bom. Por exemplo, às vezes você começa um trabalho que tem que pegar, por exemplo, 2 ônibus. O primeiro mês, a primeira semana, você pega aqueles 2 ônibus com uma alegria, porque você teve tanto tempo desempregado e de repente você tá ali pegando 2 ônibus e você agradece, você fala assim, meu Deus, obrigada, porque eu tenho 2 ônibus para pegar disponível que me leva lá no meu trabalho. E aquela alegria, e de repente, do nada, esses 2 ônibus que você pega começa a pesar. Você fala, ai meu Deus, eu preciso pegar 2 ônibus para ir pro trabalho. Aí lá no trabalho você fala, eu não vou poder ficar aqui muito tempo, porque eu tenho que pegar 2 ônibus para ir para casa. O que aconteceu? O que aconteceu aí no meio do caminho que algo que você estava tão feliz
porque tinha 2 ônibus para pegar, de repente esses 2 ônibus que você pegava para ir para o trabalho começou a pesar. Talvez eu esteja falando aqui com alguém que não usa ônibus, né? Tem seu próprio carro. Então você está num novo emprego, num novo trabalho, né? E você começa com, como é que fala, gente? Com força de gás, né? Aquela força, aquela vontade, você fala, ai, graças a Deus que eu tenho um carro para ir, e eu chego rapidamente no meu trabalho, e de repente começa a pesar. Por que de repente começa a pesar? Por que algo que era tão bom começou a ficar pesado? Vamos para os relacionamentos. Você começa a namorar. Que bênção, você orou, você tem certeza que aquele relacionamento é um relacionamento que Deus deu para você. E de repente, com o passar do tempo, você se casa e seu marido já não é mais aquela coisa, né? Já começa a pesar, os defeitos começam a pesar muito. E vem os filhos. Por que às vezes as bênçãos que você pediu para Deus, elas começam a pesar, a sobrecarregar você? Porque na verdade a gente não quer mudar. A gente quer que as coisas se encaixem com as nossas vontades, com os desejos do nosso coração. E eu quero dizer para você que as prioridades do nosso coração, elas sempre vão mudar. Sempre a gente vai estar reorganizando e colocando algo como prioridade no nosso coração. E porque a gente vai mudando as prioridades, o que antes era uma prioridade se torna um peso, porque não é mais prioridade para você e começa a pesar. Você perde o interesse. Você perde a paz, você perde a alegria. E às vezes você se sente culpado por isso. Você fala, será que eu não vou parar emprego? Todo emprego que eu começo bem, começo feliz, depois começa a pesar, e você acha que você começa a se culpar achando que tem alguma coisa errada, e tem mesmo. Porque as suas prioridades, elas vão mudando. Porque sempre quando nós colocamos uma prioridade, a gente sempre quer encaixar a nossa prioridade dentro daquela prioridade que antes nós tínhamos. Primeiro, o seu sonho era ter um trabalho, você teve o trabalho e de repente o seu trabalho não é mais a sua prioridade, você começa a se colocar como prioridade. E aí você tenta encaixar o seu trabalho novo nos seus ritmos antigos, nos seus hábitos antigos. Você começa a colocar as coisas no seu trabalho do seu jeito e o trabalho não é seu. Existe alguém, dono daquele trabalho, que idealizou, que projetou aquele trabalho, aquele espaço para aquele determinado fim. E quando você começou ali, você tinha alegria e cumpria aquilo, mas de repente você não é mais sua prioridade. Sua prioridade são suas vontades, seus desejos. E aí você perde a alegria. E aí você leva para o casamento isso. Só que o casamento, a Bíblia diz que o que Deus une não separa o homem. Não é fácil você terminar um casamento, não é fácil. Mesmo que você chegue a um divórcio, você fala, mas por que eu cheguei nesse ponto? Era tão bom, por que a bênção que eu acreditava que era uma bênção de Deus, de repente ficou pesada? Tudo por causa que o fardo que nós pegamos, o jugo que nós pegamos para nós, não é o jugo de Jesus, não é o fardo de Jesus. Jesus não é a prioridade do nosso coração. Porque assim quando nós fomos batizados, o velho homem, ele morreu ali e renasceu um novo homem com novidade de vida, com a ressurreição de Jesus. Assim tem que ser a nossa vida. Lá em Romanos 6,4 diz: fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Por que se tornou pesado? Por que na sua vida não está tendo novidade de vida? Porque está faltando uma conexão de uma prioridade que tem que ser no seu coração,
não é o seu trabalho. O seu trabalho não tem que ser sua prioridade. O seu relacionamento não tem que ser sua prioridade. O seu filho não tem que ser sua prioridade. A sua prioridade tem que ser aquele que torna leve o seu fardo. Quando você batizou, quando você... o velho homem ficou ali naquelas águas e você, assim como Jesus ressuscitou, você vive. A ressurreição de Jesus, ela representa, domingo agora a gente comemorou a ressurreição de Jesus, ela representa para nós o ressurgimento de um novo homem, de uma nova mulher. Então, lá em Romanos 6,4 fala que nós podemos andar em novidade de vida. Se nós priorizarmos Jesus na nossa vida, se nós priorizarmos, reorganizarmos nossa prioridade e na nossa prioridade estiver Jesus. Porque mesmo nesse trabalho, quando ele perder a graça, quando ele começar a ser pesado para você, Jesus torna leve. Aí você fala assim, Fernanda, então quer dizer que no meu trabalho começou a pesar, comecei a perder a alegria no meu trabalho, é porque eu tenho que mudar de trabalho? Eu não digo isso. O que eu quero dizer para você é que você priorize Jesus. Busque primeiro o reino de Deus. Se dobre diante dele. E o Espírito Santo, que é Deus em nós, vai mostrar para você o que você deve fazer. Às vezes você precisa mudar de estratégia. Você precisa conversar com o seu chefe. Porque às vezes você acha que só você que está achando pesado o seu trabalho. Você acha que lá na empresa você está achando pesado, você está achando difícil, você não está tendo mais alegria. Mas o contrário também está acontecendo. O seu chefe não vê alegria em você. O ambiente está pesado porque você está ali. E porque, às vezes você acha que você está sendo perseguido, que você acha que sua alegria... Você coloca tudo sobre você, mas de repente você não percebe que os seus colegas de trabalho não estão suportando mais a sua presença. Porque você só abre a boca para reclamar. E cadê aquela pessoa que morreu no batismo, que ficou lá e ressuscitou quando levantou das águas com Jesus e tem novidade de vida? Cadê a novidade de vida? Se a palavra de Deus fala que as misericórdias, elas se renovam todas as manhãs, isso quer dizer que você é renovado todas as manhãs. Toda manhã você tem novidade de vida para entregar no seu trabalho, tem novidade de vida para entregar na sua casa, para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa, nos seus relacionamentos de amizade. Você não é uma pessoa comum. Você é um cidadão do céu. Você carrega um jugo suave e um fardo leve. As pessoas olham para você, vê que a sua vida está um caos, que você está com problema, está com dificuldade, mas olha para você e se sente bem perto de você, porque você é leve, você é uma pessoa suave, não é uma pessoa carregada, pesada, porque você aprendeu a buscar a Deus em primeiro lugar, a aprender sobre Ele. Sabe, eu tenho, por exemplo, a minha mãe, ela aprendeu, ela descobriu muito rápido isso, de buscar a presença de Deus, de ler a palavra, de comer a palavra. E ela queria muito mudar a gente. Ela queria que a gente descobrisse o que ela descobriu. E às vezes minha mãe me obrigava, às vezes, a uma devocional, a orar com ela, a ler a Bíblia com ela. E aquilo me dava uma angústia, eu não queria. Eu queria do meu jeito, não do jeito dela. E minha mãe, durante muito tempo, ela forçava isso, porque ela queria que a gente descobrisse o que ela descobriu. E aí teve um dia que a minha mãe fez algo que transformou as nossas vidas. Pelo menos a minha foi muito transformada. O dia que a minha mãe desistiu de mim. de dizer, minha filha, lê a Bíblia, minha filha, ora, minha filha, sabe? O dia que ela parou de insistir e começou ela a buscar sozinha. Ela começou a orar, ela começou a buscar. E ela nunca mais ela nunca mais ficou ali tentando forçar os filhos. A gente via nela. Quantas vezes eu tinha vontade de ler a Bíblia porque eu via minha mãe lendo a Bíblia. Minha mãe parou de querer me mudar ou mudar os filhos. Ela libertou da gente. E ela se concentrou na busca dela. Então, o que eu quero dizer para você é que se às vezes você tem uma coisa que você quer mudar, tem um lugar que você quer mudar seu ambiente de trabalho, você quer que seu filho mude, você quer que a sua irmã mude, seus pais mudem, mude você primeiro.
Busque você o reino de Deus. As outras coisas, elas serão acrescentadas, porque cada pessoa tem um ritmo, cada pessoa tem uma história. Ninguém nós não fomos feitos em série, que todo mundo reage do mesmo jeito, da mesma forma, tem alegria nas mesmas coisas. Porque com Jesus, aqui em Romanos 6,4, nós temos novidade de vida. E cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito de agir, cada um tem um jeito de reagir, e cada um tem um tempo. Cada um tem o seu ritmo. Então, se tem alguma coisa te incomodando, tá pesado no teu trabalho, no seu relacionamento de marido e mulher, com filhos, para de tentar mudar o seu trabalho, mudar o seu patrão, mudar seu marido, o seu cônjuge, né? Parar de querer mudar seus filhos. Mude você. Comece você a buscar. Comece você a ter uma comunhão com Deus, a aprender sobre Jesus. Quando você olhar ao seu redor, seus filhos estão diferentes, mudou. Seu cônjuge também mudou. No seu trabalho, você já não tem mais essa perturbação, você começa a ter prazer no trabalho. Talvez o peso venha no trabalho para você mudar mesmo, de emprego, mudar de trabalho. Mas talvez não é a mudança de emprego que você precisa. O que está pesando nos seus ombros é porque você está com as prioridades erradas. Quem tem que estar em primeiro lugar na sua vida é Ele. É Ele. Lá em Êxodo 23 fala, não terás outros deuses além de mim. As bênçãos que você pediu para Deus, elas começam a pesar sobre os seus ombros, porque eles começam a ocupar o lugar de Deus na sua vida. E aí, é um espaço que pertence a Deus. E pesa porque você precisa tirar desse lugar, do lugar do seu coração, as prioridades que você colocou sem ser Deus. Mateus 6,33, busque você o reino de Deus. Aqui o texto não está dizendo assim, ó, busque o reino de Deus junto com seus filhos, busque o reino de Deus junto com seu cônjuge, busque o reino de Deus junto com seu patrão, chega lá no seu trabalho e fala, o negócio aqui tá ruim, ambiente aqui tá bem pesado, cheio de diabo, cheio de capeta, vem cá, vamos aqui, vamos buscar junto aqui, a palavra de Deus fala que temos que buscar juntos o reino de Deus e as outras coisas vão, não, buscai, é você, buscai primeiro o reino de Deus e o que você acha que está faltando, o que você está sentindo falta, o que está faltando, Deus vai acrescentar sem você fazer uma força, porque o jugo que Ele coloca sobre o seu ombro é leve e o fardo é suave. Então, se está pesado você criar seus filhos, reorganize suas prioridades. Tem alguém aí no lugar que Deus deve ocupar no seu coração. Nós temos muita facilidade para idolatrar filho, para colocar os nossos filhos no lugar que não é deles. E aí, a gente acha que a gente ama muito o filho, por isso que a gente está cobrando, mas a gente está jogando sobre os nossos filhos um peso. Eles acham pesado carregar o nosso amor. Eles acham o nosso jugo que a gente coloca sobre eles, um fardo muito pesado. Porque quando a gente ama muito os nossos filhos e coloca eles no lugar de Deus, priorizando no lugar de Deus, eles não aguentam, eles não nos suportam. Porque nós nos tornamos pais possessivos, nos tornamos pais exigentes, fora da curva, fora do eixo, desequilibrados, é um amor desequilibrado. Porque o amor que Deus quer que nós tenhamos para com os nossos filhos é um amor que tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Sabe, que não tem ciúmes. É um amor leve, um amor que liberta, não um amor que aprisiona. Porque esses filhos, eles te foram dados por Deus para glorificar, para que a glória dele fosse manifestada na terra, não a sua glória. Quanto mais você apertar seus filhos aqui no seu controle, mais longe eles vão correr de você. Mais distante eles vão estar de você. Qualquer relacionamento que você queira aqui, ó, prender, controlar, você perde, escapa da sua mão.
Mas o relacionamento que você precisa se agarrar com todo o seu amor, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, é Deus, porque Ele é o único que suporta o seu amor. Ele é o único que aguenta seu grude, sua carência. O único que dá conta de suportar as nossas cargas é o Senhor. Nossos filhos não dão conta. Porque nós jogamos sobre eles muito amor, mas jogamos também sobre eles muita expectativa. E aí se torna pesada a nossa criação. O jeito da gente criar os nossos filhos pesa para nós e para eles. E às vezes nós jogamos tanta expectativa no cônjuge também. Nunca que a gente vai dar conta da expectativa um do outro. Então para com isso. Nós precisamos entender que o jugo que Jesus coloca nos nossos ombros, ele é suave e o fardo é leve. Então, acordou hoje, você está com o coração pesado, está com o coração apertado, dá uma olhada nas suas prioridades. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Quando Jesus diz assim, você precisa aprender de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, Jesus está dizendo, olha aqui, ó, você precisa aprender mais de mim, porque eu sou o único que te aguenta. Eu sou o único que suporta a sua ansiedade. Eu sou o único que suporta você. Porque eu entendo você, eu vejo você, eu conheço você. E às vezes o peso vem para você mudar de direcionamento, mudar a estratégia. A primeira coisa que a gente perde quando a gente começa a tirar Deus da nossa prioridade, nós perdemos a alegria. Porque quando nós estamos na presença e nos enchendo da presença e aprendendo de Jesus e buscando a Jesus, que às vezes nós sabemos que é isso e a gente olha ao redor e fala, mas o povo também não está orando, meus filhos não estão tendo devocional, uai, meu marido não ora comigo, uai, minha esposa não está orando. Buscai você. Busque você o reino de Deus. Aprenda de Jesus você. Porque diz que a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Antes eu ficava preocupada, às vezes eu ficava olhando e falava assim, eu ficava assim pensando, né? Oh, mas se a pessoa precisa descobrir que ela precisa orar. Olha, eu vi uma situação e falava, mas gente, é só orar. Por que fulano não está orando? E aí eu aprendi uma coisa. Não é para eu apontar o dedo para os outros e falar, por que fulano não está orando? Eu estou vendo a situação e estou vendo que está faltando oração, eu vou orar pelo fulano. Eu vou gastar um tempo para interceder pela vida dele. Mas às vezes nós apontamos o dedo, porque nós somos muito espirituais. Nós falamos assim, ó, você está desse jeito que você não está orando. Você está desse jeito que você não tem vida com Deus. E cada pessoa tem o seu tempo, a sua hora, para descobrir o que você descobriu. Então, buscai você, primeiro o reino de Deus. As outras coisas, elas vão se encaixar no tempo certo. Ah, Fernanda, mas eu vejo que na minha família está faltando isso. Então, busque você. Isso que você acha que está faltando com Deus. Qual é a falta? Por que começa a pesar? Por que começa a ficar o fardo pesado? Por que às vezes nós ficamos tão angustiados? Porque as nossas prioridades estão erradas. O peso vem para mostrar para mim e para você que a gente precisa mudar. Lá no trabalho está pesado, então conversa. Às vezes a gente não tem coragem, né? A gente sabe que a gente erra. Como é que eu vou chegar no meu patrão e falar onde é que eu estou errando aqui? O que eu preciso mudar? Porque na verdade a gente não quer mudar. Para terminar essa live, eu vou contar uma história para vocês, alguns já conhecem. Minha filha tinha 3 anos de idade. Meu filho tinha 5 anos. E um dia eu estava orando e eu senti o Espírito Santo falando bem forte no meu coração para perguntar para os meus filhos. Deus mostrou para mim, o Espírito Santo mostrou para mim que um dos meus filhos eu tinha errado com um dos meus filhos e era algo que seria grave, que ia carregar pela vida isso como um trauma.
E eu falei, opa, mas... Aí o Espírito Santo me conduziu a ter uma conversa com os meus filhos, a Luísa e o João Pedro. Só que antes de contar o que eu fiz, deixa eu contar antes, quando eu estava grávida da Luísa, a minha cunhada, muito querendo me ajudar, ela disse assim, Fernanda, quando a Luísa nascer, vai ter muita gente para segurar a Luísa, para dar atenção para a Luísa, porque ela é nenenzinha. Já o João Pedro, ele tem 2 aninhos, porque ele tá mais grandinho, o povo vai deixar ele de lado. Então, assim, não manda as pessoas e cuidar do João Pedro para você, sabe? Dar a mamadeira, vai você fazer as coisas pro João Pedro, para ele não sentir ciúme, não sentir... Eu achei esse conselho da minha cunhada genial. Falei, benção, vou fazer isso, né? Só que eu sou TDAH, eu sou uma pessoa que tudo para mim as coisas são literais. E eu peguei isso pra vida. Não foi só um momento que a minha filha nasceu. Depois eu peguei isso pra minha vida inteira. Tudo que eu ia fazer pros dois, primeiro eu fazia pro João Pedro, depois eu fazia pra Luísa. E isso foi até os 5 anos do João Pedro e até os 3 anos da Luísa. Só que eu não sabia que isso ia causar um problema para minha filha, né? Mas eu buscava, orava muito a Deus e um dia o Espírito Santo falou assim, olha, você precisa conversar com seus filhos. Um deles está ferido por uma atitude sua. Gente, eu fiquei assim, falei, será que é coisa da minha cabeça? Será que eu tô ficando doida? Aí o que eu fiz? Chamei primeiro quem para conversar? Adivinha? Eu chamei o João Pedro para conversar primeiro. Chamei, pus lá no quarto, sentou na cama assim. Aí eu falei, meu filho, tem alguma coisa que a mamãe fez ou fala com você? Olha, primeiro é assim, ó. Aqui agora, nesse momento, você pode falar o que você quiser, que a mamãe não vai ficar brava, a mamãe não vai colocar você de castigo. Você é livre, esse momento é seu. Pode falar. Tem alguma coisa que a mamãe faz, ou fez, ou falou, que te magoou, que te deixou triste? Que você é triste com a mamãe? Ele, não, mãe, não. Ah, eu fico triste quando você me põe de castigo, quando você me bate. Aí eu senti assim de Deus que não era isso. Aí eu falei assim, ah, filho, mas a mamãe só faz isso quando realmente precisa. Aí eu senti que não era o João Pedro. Eu falei, será possível? A Luísa só tem 3 anos. Chamei a Luísa. Aí o João Pedro saiu, chamei a Luísa. Falei a mesma coisa, minha filha. A mamãe vai falar com você aqui uma coisa que você pode falar o que você quiser. A mamãe não vai ficar brava. Não vai ficar brava com você. E aí, cheguei pra Luísa e falei, a mamãe fez alguma coisa que te magoou, ou falou, ou faz alguma coisa que deixa você triste, que você fica triste com a mamãe? Aí a Luísa fechou. Ela tava assim, com a mãozinha, com o pezinho balançando, toda feliz, porque a gente estava tendo uma conversa particular, né? E aí, eu lembro que ela parou de balançar os pezinhos e fechou o rosto. E ela me disse, tem, mamãe. Falei, o que é? Ela, tudo que você faz primeiro pro João Pedro, depois você faz pra mim. Primeiro você põe comida pro João Pedro, depois você põe o papá pra mim. Primeiro você dá a mamadeira pro João Pedro, depois você dá a mamadeira pra mim. Primeiro você dá beijinho de boa noite no João Pedro, depois você dá beijinho de boa noite pra mim. Eu queria um dia que você fizesse pra mim primeiro. Gente, foi um tapa tão forte no meu rosto. Então, às vezes, a gente não quer saber o que a gente fez de errado, porque a gente não quer mudar. E até esses tempos, o Rogério perguntou, meu marido perguntou, vocês lembram disso? A Luísa, não lembro disso. Aí o Rogério falou, vocês não lembram porque sua mãe pediu perdão. Sua mãe pediu perdão pra vocês, por isso que você não lembra. Porque talvez, e nesse momento eu falei, minha filha, a mamãe tá errada. Porque você é tão importante pra mamãe quanto o João Pedro. E a mamãe faz assim porque ele nasceu primeiro, mas isso tá errado mesmo e eu te peço perdão. Então a mamãe vai fazer diferente agora. Então, esses tempos o Rogério perguntou, vocês lembram dessa história? A Luísa, não, eu não lembro de jeito nenhum. E aí meu marido chamou a atenção sobre isso, falou,
você não lembra porque não ficou marca, sua mãe pediu perdão. Então, o meu relacionamento com os meus filhos teve outros embates, claro, na adolescência, quando cresceram, mas isso serviu para mim lembrar que eu preciso me humilhar, me pedir perdão, sabe? Reorganizar minhas prioridades. E eu só pude evitar esse trauma na vida da minha filha porque eu comecei a buscar a Deus, a olhar. Deus, o Espírito Santo me mostrou. E não foi só naquela vez. Várias vezes que eu estava errada, o Espírito Santo falou comigo. Então, o seu fardo está pesado, o seu jugo não está suave, porque você não tem coragem de fazer orações ousadas, orações que colocam o seu ego, o seu orgulho na cruz do Calvário. Talvez no seu trabalho está precisando de você olhar e ver o que você precisa mudar. Você está esperando que as coisas mudem, que seu cônjuge mude, que seus filhos mudem no trabalho, mas a história começa em você. Por isso que é buscar o reino de Deus. Em primeiro lugar, buscar, e é você que tem que buscar. Você que está percebendo o peso, você que está sentindo o fardo, é você que precisa buscar. A mudança começa em você. Meu relacionamento com meus filhos, hoje, minha filha vai fazer 25, meu filho tem 27, é um relacionamento maravilhoso, incrível, que eu posso dar todas as honras ao Espírito Santo, à Trindade Santa, a Jesus, porque é isso. O relacionamento aqui em casa, as coisas, não é perfeito, não é perfeito. A gente tem erros, mas porque Deus, eu decidi buscar a Deus em primeiro lugar, reorganizar minhas prioridades. Então eu venho trazer para vocês isso, algo não que eu li num livro, mas é algo que eu tenho vivido na minha vida e eu quero repartir com você isso, sabe? O Alex está dizendo, perdão liberta, abre portas em nosso coração que estão trancadas há anos. É verdade, Alex. Obrigado por essa contribuição. É verdade. O perdão, ele liberta. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe sua vida. Eu espero em Jesus ter abençoado você. Ai, que bom, Eliana, que bom. Coloque a mão no coração, eu vou orar pela sua vida. Que lá no seu trabalho hoje, o Espírito Santo mostre como você pode ter novidade de vida, onde você colocar a planta do seu pé. O que você precisa mudar, o que você precisa fazer diferente, de novo, na sua vida, para que a sua história não seja pesada. Porque Deus não nos criou para arrastar a nossa história, é para viver uma vida plena, abundante e levar vida também para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus. E isso não com palavras, pode ser com palavras, mas é mais com a sua história, com o jeito que você vive, tá bom? Paizinho, em nome de Jesus, eu coloco as nossas vidas diante do Senhor. Obrigada, porque o Senhor torna leve o nosso fardo e suave o nosso jugo, Pai. O Senhor é incrível. Obrigada porque o Senhor Espírito Santo é o único que pode mostrar e dar discernimento onde nós erramos, o que precisamos mudar, o que precisamos fazer. O Senhor é incrível. Obrigada porque o Senhor tem nos aguentado, tem suportado cada um de nós. E agora, Pai, na autoridade do Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu quero ministrar cura sobre você. Ministro cura sobre o seu corpo físico, se em algum lugar do seu corpo você está com alguma enfermidade, sinusite, rinite, com garganta inflamada, pulmão, coluna, lombar, seja curado agora em nome de Jesus. Mas se a sua dor é na alma, você está com o coração machucado, você está sufocado, preso em correntes que têm impedido você de prosseguir, de caminhar um caminho leve, suave em Jesus. Eu peço ao Espírito Santo agora que quebre todas essas correntes da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Gente, obrigado pela presença de vocês. É um prazer sempre estar aqui, ter você aqui todas as manhãs. Se você gostou dessa live, curta, comente e compartilhe, tá bom? Vai ficar salva no Instagram. Um beijo. E até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau.